Olá, amigos investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no canal. Hoje entraremos no detalhe do fundo RZAC 11. Acabou de ser emitido o seu último relatório gerencial, a gente vai entender o que aconteceu. Teve redução nos rendimentos, teve movimentações e a gente vai ver como é que está a situação dos CRIs Starbucks. Tem muita coisa para a gente ver no decorrer desse relatório, tá? Então, sem demoras, vamos aqui direto ao relatório gerencial. Estamos aqui com os últimos números. O fundo está atualmente com alocação de 86,3% em CRIs e 16,43% alocado em cotas de fundos imobiliários. Também está com yield bem forte, um yield de 16,48, pegando aí os últimos 12 meses. E o último rendimento foi de R$ 1,05, onde no mês anterior esse rendimento tinha sido de R$ 1,11, né? Teve uma queda de 6 centavos no dividendo. Inclusive a cota do fundo deu uma caída de lá para cá, está até bem próximo dos seus valores mínimos aí nas últimas 52 semanas. Voltando ao relatório, a gente tem um valor patrimonial de 89,78, como vimos ele está sendo negociado abaixo disso, tá um certo desconto aí, o preço sobre o VP já indica aqui 8% de deságio na cota de mercado e um total alocado de 110%, onde 10,2% é de alavancagem. Em carteira ele tem atualmente 43 ativos e 53 mil investidores, né? Pouco mais que isso, e uma taxa média de CDI mais 4,05. Com essa taxa podemos classificá-lo como um fundo high yield a um middle risk, mais para um high yield. E a questão de liquidez, ela atende àquele parâmetro que a gente tem, aquele número base de R$ 1 milhão, né? Tá por volta de 2,5 milhões, tá bem tranquila a questão de liquidez. Nos números iniciais, ele vai falar um pouco sobre o panorama, tá? Mas a gente vai avançar isso aqui e vai ver mesmo a questão dos resultados. Já entramos de volta aqui no fundo. E o último resultado foi de R$ 1,05. Aqui já entramos na DRL, já cita que esse dividendo de R$ 1,05, apesar de ter sido uma redução, tá dentro do guidance que ele tinha passado anteriormente. Inclusive tem atualização a respeito desse guidance para os próximos meses, tá? Tem previsão de cair novamente a questão do rendimento, a gente vai já olhar isso. E aqui nesse mês do resultado a gente tem as receitas, tirando as despesas, ele teve um resultado de R$ 1,04, usou um centavinho de reserva e distribuiu R$ 1,05. Quanto à questão de reserva, se a gente fizer a conta aqui do que ele teve de resultado desde o início até hoje, a gente vai chegar ao valor de 55 centavos de reserva. Tá bem tranquila a questão das reservas, então, inclusive nesse mês aí ele conseguiu reter 9 centavos, né? Aliás, esse ano, né, ele conseguiu reter 9 centavos de reserva, pegando esses 6 meses iniciais, né, 5 meses iniciais, porque tem aquele delay dos relatórios. Então, do meio do ano para o início do ano, ele guardou 9 centavos, porém, ele tinha ali mais de 40 centavos dos anos anteriores, e aí, atualmente, fechou essa reserva dos 55 que a gente calculou aqui. À frente, a gente tem questão de posicionamento atual, ele vai falar aí que tem 110% de patrimônio, ou seja, tem 10,2% de alavancagem, e aqui a gente tem a distribuição desses 110%, né? Atualmente ele tem um valor aqui, um percentual de 33% nas operações do setor imobiliário, e ele quer reduzir esse número para a casa dos 20%. Na mesma questão, a questão de sectorização em carteiras, ele tem 22%, ele quer reduzir para os 20%. A renda fixa, que atualmente ele não tem, ele quer ter uma alocação de 15%, talvez é questão de dar uma movimentada no risco do fundo, né? Já que você tem a renda fixa como sendo mais segura. A gente tem o setor de infraestrutura, que ele tem atualmente 32%, ele quer reduzir para a casa dos 20%. Aqui em questão de volume financeiro, à frente a gente tem a taxa média da carteira que a gente já viu, portfólio aí de CDI mais 4, ainda na mesma questão dos núcleos de gestão que a gente viu acima, ele vai colocar agora na questão da rentabilidade, né? Do retorno desses, digamos, esses segmentos, né, desses núcleos. Atualmente, o que tem o maior retorno é o setor de real estate, né, que no caso é o setor imobiliário, e a sectorização em carteiras, né, que são as operações que ele tem pulverizadas, né, os créditos que ele tem em portfólio. Atualmente, inclusive, a de sectorização é de 5,62, né, até mais alto do que o restante, né, inclusive as operações de agronegócio que ele citou, que ele quer entrar aqui com 2,5%, ela tem uma taxa de CDI mais 4,5%. E essa sectorização em carteiras atualmente tem uma taxa maior do que o setor do agronegócio. A gente sabe toda aquela questão do risco do agronegócio, é um segmento relativamente novo. Então, eu diria esse retorno aqui está muito forte atualmente, né? Inclusive o retorno alvo, o que ele quer ter aí para frente é uma redução, né? De reduzir de CDI mais 4, talvez diminuindo um pouco a questão das operações com risco mais alto, né? Para diminuir a questão geral do risco do fundo, né? Talvez baixando já a taxa média dessas operações que atualmente estão muito altas, acima de CDI mais 5, como vimos. E aqui a gente tem a questão do portfólio por estratégia,
Temos aqui o que já é esperado, né? As operações, o crédito estruturado, né? Que as operações são as operações de securitização e os financiamentos. Temos aí quase 95% do portfólio, também tem uma parte de empréstimo que aí fecharia os 100%. Por tese de investimento, né? Algo bem interessante aqui. 63% aproximadamente das operações são operações que ele quer manter ali até o vencimento, são operações que realmente fazem parte da estratégia do fundo. Operações para carrego não são necessariamente operações até o vencimento, são operações que ele quer manter em portfólio, mas caso aconteça, caso apareça uma oportunidade, ele pode vir a vender fazendo lucro, ou uma operação melhor ele pode negociar, tá? E fechamento de spread são operações, um volume aqui de 1,6%, mas são operações onde ele vê ali que existe a possibilidade de reduzir percentualmente a margem de lucro dele naquela operação. Então, ele vendo isso, ele vem a se desfazer dessa operação. E no caso, as operações bridge aqui são operações que ele tem que pode haver um refinanciamento, inclusive ele participar desse refinanciamento, ok? E aí fecharia o total. Mais à frente a gente tem aqui questão de senioridade de suas cotas, né? A gente tem aqui os CRIs e também as cotas de fundos imobiliários. Na questão dos FIIs, todos aí são séries sêniores ou cotas únicas. Na questão dos CRIs aí, todos ou série sênior, ou única, ou mezanino, né? Praticamente todos, né? Mas o detalhe é o seguinte, ele não tem série subordinada, né? Que são as mais arriscadas, e as mezaninos que ele tem ali, que são as intermediárias na questão do risco, ele tem menos de 3% de posição. As mais seguras são as sêniores, ele tem 13,52%. As únicas não quer dizer necessariamente que sejam mais seguras, mas é tido como crédito ali, digamos até não tão arriscado como, por exemplo, a mezanino ou como a subordinada, né? Tem a questão do CRI corporativo e tem aí onde está o maior percentual do fundo, né? Quase 68%. Aqui a gente tem o portfólio por indexador. O principal indexador, apesar dele sempre estar comentando tudo em CDI, o principal indexador dele atualmente é a inflação, o IPCA mais, né? Que é o indexador dele. A gente vai já ver a taxa média, né? Já antecipando, IPCA mais 10,7%, equivalente a quase 53% do portfólio, e CDI, que respondendo a 44% do portfólio, uma taxa de CDI mais 4,5%. Aí quando faz aquele ponderamento, também tem operações atreladas a um índice nacional da construção civil e também taxas pré-fixadas. E aí, no geral, quando faz todo o ponderamento das taxas, fica aquela taxa média de CDI mais 4 e pouco que a gente viu lá no começo do relatório. Vamos avançando aqui no posicionamento atual e as perspectivas, né, as expectativas futuras. Ele vai citar que devido à questão do ciclo de queda na taxa Selic, né, que vem caindo, atualmente aí 10,5%, tem a questão de expectativas aí dela continuar caindo em 2024, e isso levou o resultado a uma redução em relação ao mês anterior, né, devido àquela queda que a gente viu no começo do vídeo lá dos 6 centavos, caiu de 1,11 para 1,5, foi devido a isso. Ele vai citar aqui menos, né, exceto o CRI Starbucks, no restante aí ele teve contribuição de pagamento condizente com o carrego esperado da carteira. Aqui a gente tem um histórico dos rendimentos passados e a previsão dos rendimentos futuros. Intervalo aí de R$ 1,10 a R$ 1,00 para os próximos meses, sendo o grande detalhe é o seguinte, a previsão aqui para julho de 2024 é uma redução, uma nova redução de R$ 1,05 para R$ 1,10. É lá mais para frente, né? Então, mas já fica aquela expectativa de ter essa tendência aqui dessa redução do dividendo, devido, claro, à questão da correção monetária proveniente das operações atreladas à CDI devido à redução na taxa Selic, que está diretamente vinculada à CDI. Ele vai falar novamente a questão que a gente já viu lá no começo do relatório, né? A expectativa, a reserva que a gente já viu, variação de cota patrimonial e cota de mercado. Na questão da cota patrimonial, tem o efeito da marcação do CRI Starbucks, né? Tem o PDD, que no caso aí é um valor referente a uma remarcação de preço, né? O PDD aí é a provisão de devedores duvidosos, né? E é aquela operação do CRI Starbucks que tem um peso ali de tantos por cento, é remarcado, ou seja, o valor patrimonial reduz já para refletir essa questão da inadimplência desse CRI. Ok? E isso deu uma reduzida no valor patrimonial aí nos últimos meses devido a essa remarcação, já para estar refletindo na cota essa questão dessa inadimplência. Vai falar sobre as cotas negociadas ao preço de mercado que a gente já viu, e também cita que esse desconto atual que a gente viu lá, o preço sobrevive está atualmente 8% de desconto no valor de mercado em relação ao patrimonial. É um desconto que se mostra bastante atrativo, né? Ele mostra como o fundo esse preço bem, digamos, barato, né? Ele fala que está bem descontado e tornando ativo atrativo na questão do preço. O Starbucks, na questão da remarcação da provisão de devedores duvidosos,
a operação, o valor patrimonial daquela operação refletiu em 75% de impacto. Quer dizer o quê? Que o valor que tinha naquela operação, ele reduziu em 75%, né? Ou seja, caiu para 25% do valor inicial daquela operação. Isso reflete, isso diminui, obviamente, a questão do valor patrimonial em 75% do valor da operação, ok? Por exemplo, se o valor, o CRI Starbucks tinha 10% de peso ou 10 milhões de reais ali, caiu, foi reduzido esse valor para 2,5%, né? Caso aí seria 2,5%, ou seja, o valor patrimonial dessa operação que era 10, caiu para 2,5%, e aí o valor patrimonial do fundo, por exemplo, se era de 100, caiu para 92,5%, tá? Só fazendo um parêntese aí, uma explicação sobre isso. E é equivalente a cerca de 4,5%, né? Que era o valor inicial do fundo era até maior que esse. Atualmente a redução foi essa. E aqui agora falando sobre o CRI Starbucks, ele vai citar que os CRIs aí não estão sujeitos ao processo de recuperação, assim como também a questão das garantias. E as parcelas lá referente a novembro estavam, né, inadimplentes, né, ainda estão. Ele vai falar um pouco sobre isso aqui já já. E não realizou o pagamento, né, de novembro, finalzinho do ano para cá, né, finalzinho de novembro de 2023 para cá. E ele contratou um assessor legal e tal, tá vendo a questão, efetuou, na verdade, né? Acionou aí a cláusula de vencimento antecipado e em dezembro ele teve acesso a uma parte das garantias, né? Que ele até chama que é o cash colateral. Porém, não tem um acesso total ainda das garantias, né? Ele segue aí com seu assessor aí buscando juridicamente a execução dessas garantias. E nesse acesso a esse cash colateral, né? Esse acesso que ele teve às garantias, a uma parte das garantias, né? Ficando bem claro isso, ele teve ali o valor, né, equivalente a 4 meses de pagamento das PMTs, né? Ou seja, teve o valor ali equivalente a 4 meses de parcela. Devido a isso, como ele conseguiu pegar esse valor das garantias, né, ele cita que isso anula o efeito da inadimplência referente a esse período, né? Já que ele conseguiu pegar ali os 4 meses, esses 4 meses estariam adimplentes, mas porém a gente sabe como é que está a situação da operação. O administrador remarcou, como a gente viu, né, em 75%, e atualmente ele está refletindo o valor de 25% do valor da operação. Ele vai falar aqui sobre os diferenciais do RISA, né? A questão da diversificação setorial, não tem exposição a multipropriedades, não tem cotas subordinadas, como vimos, né? A questão da diversificação e pulverização do portfólio e também proteção contra a deflação, né? No caso aí o IPCA de algum mês for negativo, ele fica anulado e é considerado somente o valor de zero, e isso tem impacto menor na questão da atualização monetária, né? Se fosse considerado o valor negativo, seria menor ainda a atualização, né? O valor da correção. Também a questão da gestão ativa, né? Sempre em busca de oportunidades, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui agora na listagem das operações. Aqui ele vai falar um pouco, como digamos que os anexos do ativo. Vamos avançar isso e entrar aqui na listagem das operações, que temos alguns pontos para a gente ver. No caso aqui, a operação de única de maior peso, a CRI Solar com 6,14, né? Porém, a Prosoluto, ela se repete em algumas ocasiões e aí ela vai passar percentualmente o peso da CRI Solar. No caso aqui a gente tem outro Prosoluto totalizando, vai passar os 6%. Né? A gente tem 5 aqui, com mais 2,4 aqui vai para 7,4, 7,5, mais 0,6 aqui vai dar por volta aí de 8%, 8 e pouco por cento de exposição. Está abaixo dos 10% as maiores concentrações. O grande detalhe aqui é a questão dos CRIs Starbucks, né? Nós vemos aqui, inclusive, ele está com valores bem pequenos, né? Devido à remarcação que a gente viu ele comentar no relatório. Caso ele consiga ter acesso a todas as garantias, né, recupere todo o valor, então o valor patrimonial do fundo, obviamente, seria modificado, né, aumentaria, porque não teria mais o impacto dessa remarcação, dessa provisão. Então, mas vamos aguardando, né, já foi acionada a cláusula do vencimento antecipado, vamos aguardando aí judicialmente o que é que vai acontecer e como vai ficar o valor patrimonial do fundo, né. Aqui a gente tem os FIIs que ele tem em carteira, tá? Alguns FIIs aí bem conhecidos, tem aqui o MCCI, tem o SNLG, né? O RZAT, que inclusive até é da própria RISA, né? O fundo da casa, inclusive até já faz um tempo que ele tem esse FII em carteira, mas enfim, a gente já finaliza aqui o relatório, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.